Você vai assistir a partir de agora o programa Papo de Família. E o tema de hoje será divórcio e o poder de machucar os filhos. E hoje nós vamos conversar com a Letícia Lopes, empreendedora e palestrante motivacional, e Alessandra Lopes, consultora de beleza, Mary Kay e coach de carreira. No ar, Papo de Família. Boa noite, um abração para você que está em casa, um abração Alex, Alessandra Lopes, a Letícia Lopes, nossas convidadas de hoje. É um prazer estar com vocês nessa noite especial, terça-feira, hoje dia 19 de outubro. A Letícia ficou de ladinho agora. Isso, agora voltou normal. Um abração para você que está em casa, acompanhando a nossa transmissão. Boa noite, Alex. Boa noite, galerinha! Vamos gerar energia aí, vamos gerar energia a todo mundo. Sejam muito bem-vindas, famílias. Eu espero que vocês já comecem a praticar o meu famoso pedido. Vamos lá, se inscreve no canal, curte e compartilha, beleza? No YouTube, Jornal da Economia ou YouTube GabataSDE.oficial. Isso é importante para quê? Para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante para as famílias. Traga o quê? Tragam coisas boas, positivas. E com isso ele distribui para mais famílias, mais famílias. E a gente vai tocando aí no coração de cada um. Sejam muito bem-vindos. Valeu! Valeu, boa noite, Alessandra Lopes. Boa noite, gente. Que é um prazer. Primeiramente, quero agradecer a vocês três pelo convite. É um imenso prazer poder estar aqui, conversando um pouquinho com vocês e, com certeza, fazendo um bate-papo que pode mudar e transformar a vida de muita gente e de muita família. Esse é o nosso objetivo hoje, plantar uma sementinha no coração de cada membro da família que está aqui hoje conectado. Que legal, que bacana. A Letícia Lopes, boa noite para você também. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim, tudo certinho. Sim, perfeito, show de bola. Tá, boa noite a todos vocês. Esse é um tema aí que muitas pessoas precisam ouvir, então vamos compartilhar aí essa live, vamos enviar para o maior número de pessoas, porque é um tema bem polêmico, porém necessário se falar, ainda mais nesse período que estamos, que muita gente teve que ficar muito próximo e acabou, às vezes, não aceitando a maneira do outro ser, e o divórcio acabou surgindo em muitos lares, né? Então, assim, vamos conversar um pouquinho aí, para a gente entender um pouco mais o que isso pode acarretar na vida dos filhos e na vida das pessoas também, né? É um assunto muito importante, um assunto muito sério, por sinal, divórcio e o poder de machucar os filhos. Eu vou passar a peteca agora para o nosso querido Alex Gonçalves, ele que é Life Coach do Gabata SDE, e vai nos falar um pouco mais também desse tema, que a partir de agora nós vamos conversar, debater, enfim, trazer informações para você também. Quem quiser participar pode mandar aqui pelo chat também a sua mensagem, o seu comentário, fique à vontade. Agora eu passo a bola para você, Alex. Legal, show de bola. Muito legal, olha lá, hein? Senhor Donald Lopes, a Fátima Santos, Dijane Colini, sejam bem-vindos. Maria Antônia, que legal, galera, que legal, que legal. Leandro Guerreiro, boa, show de bola. É um papo muito delicado, porém é um papo muito atual e que precisa ser falado muito claramente, né, com as famílias, né? Eu acho que esse fato de a gente não conversar mais, não jogar mais bate-papos nas redes, tirar dúvidas, isso tem prejudicado muito a família. Em primeiro lugar, aqui vocês possuem três pessoas, eu acho que você vai precisar de fone, hein? Sim. Tá dando um pouco de microfonia? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, aqui temos três pessoas que viveram momentos de divórcio, tá? Eu vivi, a Alessandra viveu, a Letícia viveu. O Carlos eu desconheço, né, Carlos? Você é o primeiro casamento. Não. Isso. Legal, show de bola. Então, assim, o divórcio, galera, é algo que é arrasador para os nossos filhos, né? E o que acontece? Nós, adultos, acabamos não analisando com carinho antes de tomar o ato de pedir o divórcio, antes de
buscar a separação ali do casal. A gente não pensa nos efeitos e não pensamos assim, porque não temos, a maioria, tá? Mais de 90% dos casais não tem a sua consciência emocional, ela não tem o seu equilíbrio emocional para pensar no tamanho estrago que aquilo vai fazer nas crianças, né? Então, aquilo lá pode causar diversos problemas, como a depressão, como falta de habilidade social, como a baixa autoestima, como o sentimento de culpa, como comportamentos intoleráveis, né? Como a criança, e que eu falo a criança, vamos supor, se já está na sua faixa etária ali da adolescência, né? E buscar droga, e buscar álcool para tampar aquela dor, para tentar sanar aquela dor. Então, assim, são diversos os fatos. E não tem como. As crianças são impactadas mesmo com dor e com sofrimento. Mesmo que seja um divórcio amigável, mesmo que seja um divórcio onde pareça fluir tudo muito naturalmente, isso afeta e grandemente todas as crianças, tá? Afeta nós, né, que estamos separando, por mais que a gente faça o divórcio amigável, a gente acaba sofrendo, né? E nós somos adultos, né? Olha quanta capacidade já desenvolvemos para isso, né? Porém, não tantas igual pensamos. Eu, com o meu divórcio, foi a divisão de águas na minha vida. Sofri, mas ele fez o Alex se transformar, ele fez o Alex se reinventar, fez o Alex mergulhar. Galera, vem cá. Eu mergulhei num poço tão profundo e de água tão suja para enxergar quem eu realmente era, que vocês não têm noção. Foi dolorido pra caramba, mas eu consegui me enxergar, eu consegui entender os meus erros, buscar entender que aquele resultado tinha, sim, os meus 50% de participação. Não era só da minha esposa, da minha ex-esposa. Sim, os meus 50, meu e 50 dela. Então, olha para você ver como é. Para mim, legal, foi algo transformador, mas para quantas pessoas não é? Quantas pessoas não vão lá, se divorciam uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não conseguem se autoanalisarem, não conseguem se conhecerem para cortar aquele problema pela raiz, para aquilo lá não voltar a se repetir novamente numa próxima relação, não te prejudicar na sua relação que você vai ter que reconstruir com seus filhos, porque após o divórcio, sim, é todo um conjunto, é um processo que ocorre onde você tem que reconstruir diversas etapas com os seus filhos. Então, olha isso. Então, eu sou muito grato. O meu divórcio me impulsionou para um novo patamar, me impulsionou para uma nova vida, a qual eu jamais poderia imaginar que eu estaria vivendo hoje. Porém, tenho as dores, tanto minhas ainda, como as dores dos meus filhos. Por quê? Porque o divórcio me tirou algo que eu jamais pensava ficar sem, que era a minha família, sem os meus filhos, eu estar participando todos os dias do dia deles. Às 24 horas eu era muito presente. Fui um pai que resolveu trocar de profissão para ficar mais perto dos filhos. Então, olha para você ver o tamanho da pancada. Mas beleza, estou me reconstruindo, cada dia eu me reconstruo um pouco. E isso porque eu estou buscando desenvolvimento, estou buscando estudo. Mas olha aí, quantos pais e mães não buscam, né? Imagina o sofrimento. Agora eu vou passar a bola aí, Carlão. Vamos lá, então. Você passando um pouco da sua experiência, Alex, você que viveu o divórcio, sentiu na pele toda essa situação, o afastamento dos filhos, tudo mais. Como você bem disse, né? Mexe com toda a família, não apenas com o casal, mas com toda a estrutura familiar. Queria que a Alessandra Lopes também passasse para a gente um pouco aí da sua experiência, da sua vida, né? E também aí a sua pincelada em relação ao tema de hoje, que é divórcio. Divórcio e, claro, aí tudo aquilo que acontece em relação aos filhos, à família também. O seu áudio não está saindo, Alessandra. Então, primeiro, antes da gente vir o termo de divórcio, eu acho muito importante a gente pensar em termos relacionamento.
o casal em si, a vida a dois. Eu e o Leandro, meu esposo, nós começamos um relacionamento com 17 anos, onde ele era o meu melhor amigo de escola. Toda a parte de escola, de estudar, de faculdade, quando a gente começou a sair, a gente começou a namorar e ali nós construímos uma história de 7 anos de namoro e depois nos casamos. E ali foram 20 anos, foram 13 anos de casamento. Nós tínhamos uma relação de 20 anos. Uma relação que começou no final da adolescência e foi até a nossa vida adulta. Ali nós descobrimos o que era relacionamento, tudo junto. Tipo o conto de fada, sabe? Que a gente aprende na revista, que no mundo, nossa geração, em 96, que a gente começou a namorar, já é difícil, né? A gente estava começando, os adolescentes ficavam na época. E nós não, nós realmente começamos a namorar e ali nos casamos e tivemos um relacionamento durante 20 anos. Onde ali a gente nunca tinha tido uma experiência do que é relacionamento, o que é namoro. Não, nós construímos a nossa história juntos. E é engraçado que a gente não percebe, né? O quanto esses anos que passam em relacionamento, a rotina, ela toma conta da nossa vida. Até o momento da nossa vida, tudo na nossa vida foi planejado. Ele é engenheiro e eu sou analista de sistemas, então a gente é muito de papel. Então, tudo tinha data. Teve o momento que eu fui embora para São Paulo, teve um porquê, teve um momento que a gente ia casar, e até as datas dos nossos 2 filhos. Existiu a data que a gente queria que ele nascesse, quer dizer, a nossa vida foi tudo muito planejada. E tudo dava certo. Só que teve num momento que é isso que eu falo, a rotina, ele em São Paulo, eu em São Roque, ele trabalhando o dia inteiro, eu trabalhando o dia inteiro, depois eu fui trabalhar à noite, ele foi trabalhar durante o dia. A hora que ele chegava em São Roque, eu estava indo dar aula na faculdade. A gente não percebe, mas a rotina acaba deixando com que algumas coisas óbvias, que é a comunicação, que é a conversa, que é o diálogo, aquilo que a gente poderia estar conversando, o tempo de qualidade é tão pouco junto, e a gente vai deixando isso de lado, vou deixar para depois a gente conversa. E são coisinhas que vão sendo colocadas como se fosse uma gavetinha na cabeça da gente. E a gente deixa sempre para amanhã. Amanhã a gente conversa, depois a gente conversa, e quando a gente vê, o tempo vai passando. E aquilo que era para conversar de pequenininho acaba se tornando um problema muito gigante. Aquele pequeno problema que a gente não conseguia conversar se torna um problema, um acúmulo de problemas. E a gente tinha pouco tempo junto, o que ele queria, e a gente acabou, tudo que na nossa vida era planejado, no momento não dava tempo. E aí nós fomos nos distanciando. E é isso que acontece na nossa vida. A gente não percebe, mas a hora que cada um visa um caminho diferente, a estrada pode demorar, mas no momento a bifurcação vai para a direção contrária, que é a hora que os problemas vão surgindo e não tem como. E no momento aconteceu de ficar mesmo fora da casinha e falar, não, a gente vai se separar e vamos se separar. E foi quando realmente a gente se separou, depois de 13 anos de casamento, 7 anos de namoro, eu pedi a separação, e aí, gente, foram 1 ano, mas foi um ano que eu vou falar para vocês. Essa construção que hoje eu quero tentar passar para vocês, que eu lembrei muito que minha mãe me ensinava, quem não aprende por amor, aprende pela dor, foram 1 ano mais intensos da minha vida.
Foi um ano que fez eu voltar 20 anos atrás e ver o quanto a gente tem que dar valor por cada segundo de ter as pessoas que amam do nosso lado. Sabe? A gente está acostumada a ver a telinha de fora, da casa dos outros, do vizinho dos outros, da família dos outros. Só que a gente esquece dessa rotina, pensar que a nossa vida é dentro da nossa casa e toda a força, toda a estrutura, tudo aquilo que a gente precisa vai estar dentro da nossa casa. E aí, quando eu me separei, nesse um ano, tudo aconteceu. E nesse tudo acontecer, eu passei da pessoa mais feliz do mundo à pessoa mais que tudo podia me acontecer. Mas Deus é muito maravilhoso. Eu passei fome, eu passei sede, eu passei necessidade. Tenho tudo que vocês podem imaginar de formação, de acadêmica, de diploma. Mas, gente, o problema é assim, se a gente não resolve, o desequilíbrio vai tomando tanto os outros segmentos, as outras áreas da nossa vida, que chega uma hora que você está perdido em todos os sentidos. Profissionalmente, pessoalmente, no relacionamento, com a família, com mãe, com todo mundo. Por quê? Porque você não tem foco. Você já não tem mais propósito. Quando a gente se perde, se a gente não pega um GPS e não fala para onde você quer ir, o caminho que ele te levar, tá bom, você não tem objetivo. E foi aí que eu percebi que tudo me faltava não era festa, não era balada, não era estar com amigos, não era estar na grama do vizinho, não era nada. O que eu precisava era ser eu junto com a minha família. Falar como eu gosto, o que eu não gosto, o que é legal, o que não é legal, mas ao lado das pessoas que eu amo e que as pessoas que também me amam. Então, ao longo desse tempo, gente, foi incrível. Sabe quando a presença do Leandro na minha vida foi muito maior e muito mais intensa do que naqueles 20 anos? Porque eu via, gente, eu preciso de um amigo, cadê? A hora que eu vi, eu já estava com o celular ligando para ele, a gente já estava conversando. Aí, não sei o que lá do meu trabalho, puta, o Leandro ia me falar que eu tinha que fazer isso. E aí eu comecei a perceber que relacionamentos, gente, são N papéis que o nosso cônjuge tem ao nosso lado. É o nosso porto seguro mesmo, em todos os sentidos. E eu via que eu estava desequilibrada em todas as áreas, sabe por quê? Porque ele, todas as vezes que eu precisava, ou que ele precisava, que eu gostaria de ajudar alguém, era ele que estava do meu lado. A hora que eu queria trocar uma experiência de trabalho, ou precisava de uma inspiração, ou de uma motivação, era ele que vinha e sonhava comigo. Era ele que vinha e falava, não, se você vier aí... Por quê? Porque já fazia 20 anos que a gente estava no norte, estava num caminho. E relacionamento hoje, quando a gente acha, vou sair desse relacionamento porque é lá fora, nossa, tá tudo lindo e maravilhoso, você vai ver que problema todo mundo tem. Defeito, todo mundo tem. Mas conexão, gente... Ai, conexão é muito difícil. Aquela conexão que completa mesmo, que na hora que é para ser irmão, é irmão, na hora que é para ser o homem, é meu homem na cama, a hora que é para ser o meu melhor amigo, e na hora que é para mesmo puxar a rédea. Então, foi na ausência que eu fui percebendo o que é o relacionamento, o que a gente tem que buscar, o que a gente quer para a gente. Então, eu não precisava ter pedido um divórcio para ficar um ano batendo a cabeça, passando um monte de coisa, para refletir sobre o que eu quero realmente para mim. Enquanto isso, ele sofre, eu sofro, e as crianças também sofrem. Coisas que, se a gente conversar juntos e tentar entender o que desconectou,
O que fez com que um fosse para um caminho e fosse para o outro, e a gente chegasse num acordo, é que é muito mais difícil reconstruir e recomeçar. É mais fácil para a gente... vou fugir desse problema, então eu vou jogar, vou meter o pé mesmo, vou começar uma vida nova e vai ser tudo uma maravilha. Por quê? Porque daí você acaba a relação e fala, aquilo não presta. A gente terceiriza o problema, né? A gente projeta no outro aquilo que é mais fácil para a gente justificar um erro que é nosso. Um erro meu, um erro dele e um individualismo da relação. E hoje, gente, que a gente vê muito não deixar que celular, não deixar que televisão, série, programa destrua o tempo de qualidade que a gente tem junto em família. Porque, com certeza, o celular é mais atrativo, o trabalho é mais atrativo. Se você tentar ver, vai ter um monte de coisa que é tentador. Mas a hora que você entende o propósito da essência, que é o estar em família, e fazer desse momento genuíno, é gratificante demais. Então, nesse um ano que eu fiquei fora de casa, que eu passei as piores coisas da vida, foi que eu valorizei e vi o que realmente eu queria para mim. Só que eu tive sorte que, enquanto Deus me preparou aqui, preparou ele do outro lado e ele me aceitou o meu perdão. Porque em momento algum eu imaginei, tá? Primeiro que, quando eu comecei a sentir tudo isso, eu vou ser muito sincera. Eu me envolvi muito espiritualmente, tá? Eu desenvolvi muito essa parte de fé, de espiritualidade. Eu orava muito e pedia para que Deus me desse um sinal. Em que momento? Porque, assim, como eu passei da miséria para a fome, para um monte de coisa, eu jamais queria pedir perdão naquela situação. Porque a gente sempre foi, eu desde a minha infância, eu sempre tive uma vida estável financeira. E aí, para nunca, em hipótese alguma, a vida financeira prevaleceu realmente a falta que ele fazia para mim. Então, eu orava muito para Deus me dar uma chance, um emprego, que eu pudesse dar uma virada realmente na minha vida financeira, para um dia eu poder pedir perdão. Foi aí que eu sou muito grata a Monique, do Salão de Cabeleireiro, porque como o meu currículo é muito grande, ninguém em São Roque me dá emprego. Porque acha assim, não, vai querer um salário muito grande, com uma bagagem dessa. Sabe quando você manda currículo? Você é pós-graduada, mestranda, não sei o quê. E eu, naquele momento, eu só queria ter um salário, que eu pudesse pagar as minhas coisas. E eu fui ser secretária da Monique, no Salão da Monique. Legal. Alessandra, fazer o seguinte, a sua história assim está chamando muita atenção, inclusive eu tenho certeza que as pessoas estão em casa acompanhando, né? E bem atentas em relação à sua história. Eu queria dar uma boa noite também agora à Letícia, né? Que ela passasse para a gente um pouco das informações dela também nesse quadro que nós estamos fazendo hoje aqui, falando sobre o divórcio. Mas você vai voltar daqui a pouquinho para nos contar um pouco mais da sua experiência, você que passou pelo divórcio, você que sentiu na pele a separação, os filhos, a distância também do pai, né, e do marido, e, é claro, depois esse retorno. Mas eu quero também que a Letícia nos conte a sua experiência, a Letícia que está aqui conosco nesse momento, vai falar para a gente um pouco mais também do que ela passou. A Letícia que é empreendedora e palestrante e nos fala um pouco mais também da sua experiência. Enquanto isso, a Alessandra toma uma aguinha para deixar a gargantinha bem hidratada. Fala, Alex. Só um detalhe, que o Valdir Bento está perguntando e querendo saber o que é um coach. Valdir, o coach, ele é nada mais, nada menos do que um treinador, tá? O coach, ele vai ajudar. Ele tem finalidade. A sua função é ajudar você a entender o seu estado atual, ajudar você a se localizar, como você está hoje, né, em diversos pilares da sua vida.
Ele vai ajudar você a criar objetivos para a sua vida, 1, 2, 3, né? Isso daí vai ser através do processo, onde você vai criar esses objetivos para você buscar alcançar, e ele vai ajudar você a criar metas para chegar até esse objetivo. Então, o coach, ele te ajuda você a se localizar, a você a criar um objetivo e a você fazer a pontinha até chegar lá, beleza? Essa é a função simples de se explicar um coach. Pode-se dizer que é como se fosse um consultor, mas também que age como uma bússola, né? Vai buscar um caminho, Ele é um né? treinador, isso aí. Vamos lá. Agora sim, a Letícia Lopes, empreendedora e palestrante, que também nos dá aí nos conta um pouco da sua experiência, você que passou também pelo divórcio, né, Letícia? Olá, boa noite a todos. Eu sou a Letícia Lopes, mas eu não sou parente da Alessandra Lopes, tá, galera? Ela é uma grande amiga que a gente se conheceu há poucos dias. E eu vou falar bem rapidinho, porque eu tô querendo ouvir o resto da história dela, porque tá bem interessante a história dela. Eu nunca fui casada, tá? E assim, quando o Alex me convidou para fazer essa live, para participar da live, eu olhei para ele e falei assim: por que você está me convidando, que eu nunca me casei? E aí ele disse assim: você não se casou, mas você passou por traumas do divórcio dos seus pais, que a gente conversa muito. Para quem não sabe, aqui o Alex atualmente é o meu esposo, a gente mora juntos, ainda não nos casamos, tá? Mas assim, ele falou: você precisa contar porque você carregou traumas da separação dos seus pais durante mais de 20 anos. Porque quando os meus pais se separaram, eu tinha 13 para 14 anos. Então, assim, eu presenciei muita coisa, eu vivenciei muitas coisas e eu nunca tive o conhecimento na época, né? Isso há 22 anos atrás. E, assim, meus pais não sentaram comigo, com os meus irmãos, a gente teve que entender sobre a nossa família ser quebrada ao meio e cada um ir para um rumo, e aquilo eu carreguei muita culpa comigo. Então, assim, eu sofri muito durante muitos anos, eu bati muito de frente com a minha mãe, porque eu não entendia os porquês. Eu queria a resposta, mas eu também não sabia fazer as perguntas. Isso acontece muito hoje com os filhos. E quando eu comecei o meu relacionamento com o Alex, ele estava com um dos filhos dele morando junto com ele, e eu via naquele menino, que na época tinha 10 anos de idade, só 3 anos, 2 anos e meio atrás, eu via naquele menino muitas perguntas que ele tinha dentro dele, que ele queria fazer para a mãe, que ele queria fazer para o pai, que eram as perguntas que eu queria ter feito para os meus pais há 20 e poucos anos atrás, há 20 anos atrás. Então, eu consegui ajudar muito. Hoje a gente vê isso, que eu conseguia conversar de uma forma diferente com o filho do Alex, porque eu já sabia a dor que ele estava sentindo, porque eu também tinha passado por aquela dor de ser filho, de ver os pais, cada um tomar um rumo. Então, assim, quando o Alex falou, você vai contar um pouquinho disso para mostrar o lado. E quando não é trabalhado isso nos filhos, quando os pais não sentam, não conversam dentro de uma forma clarificada, o quanto isso pode prejudicar anos a vida dos filhos. Eu fui buscar a inteligência emocional, eu fui buscar o conhecimento, e hoje eu falo, todos os traumas que eu trazia, tem alguns que eu ainda trabalho com eles, porque tem algumas coisas que ainda me dói, mas, na realidade, hoje eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pai, porque naquela época, hoje eu entendo tudo o que aconteceu de uma forma diferente, e inconscientemente, eu causei muito, eu trouxe muitas dores para minha mãe, até ela tá na live, tenho que pedir perdão para ela, porque assim, eu achava que eu tinha culpa da separação dos meus pais. Olha que loucura isso. Por quê? Porque de alguma forma ficou implantado dentro de mim que isso acontece muito com os pais, né? Os pais usam os filhos às vezes de escudo. É a arma que eles têm na mão para poder assim não sentir tanta dor, então eles muitas vezes usam os filhos. E os filhos não têm essa noção do que está acontecendo e acabam sofrendo muito. Então, assim, daqui a pouco eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje eu sou muito feliz de entender tudo isso, sabe? Hoje a minha relação com a minha mãe, graças a Deus, tem sido muito boa, a gente tem se entendido muito bem, porque eu passei a entender
que a minha mãe, na época da separação, ela era uma vítima da situação. Então, ela estava sofrendo muito, ela não queria que a família se dissipasse, ela não queria perder o marido, ela não queria perder os filhos, porque na época foi meu pai que pediu o divórcio. Então, assim, ela não queria que aquilo acontecesse. E, assim, eu vendo tudo aquilo, eu não sabia como ajudar. E os filhos, hoje, acontece muito isso no dia a dia. Os filhos querem fazer algo e eles não sabem como. E isso acaba colocando dentro de nós, filho, que nós somos impotentes, que a gente não dá conta de ter o papai e a mamãe juntos. E por que não consigo? Porque meu pai e minha mãe prometeram que ia ficar junto. Eu via meu pai e minha mãe, e de repente eu tenho que ver com outra pessoa. E aí isso na nossa cabeça de criança, cara, assim, é muito traumático, porque se os adultos não sentam e conversam com os filhos, isso fica de uma forma, sabe, carregada para o resto da vida, quando eles não buscam entender. Aí eles, como o Alex colocou, os filhos entram no mundo do álcool, entram no mundo das drogas, para preencher um vazio, que muitas vezes, se o papai e a mamãe sentar de uma forma legal, ou o pai, ou a mãe, e conversar com o filho, e talvez buscar esclarecer, os filhos vão entender que aquilo é uma fase e que ele vai entender um pouco mais daquilo no futuro. E é isso que o papai e a mamãe têm que dizer. Filho, talvez hoje você não entenda, o papai é adulto, a mamãe é adulto, você sendo uma criança, uma adolescente, quando você tiver a idade do papai e da mamãe, talvez você entenda. Mostre que lá na frente ele vai compreender aquilo, que agora está difícil dele entender, dele aceitar. Mas com o tempo e o amadurecimento, ele vai entender. Você está colocando algo que a criança vai ficar naquilo na cabeça. Quando eu for um adulto, eu tenho que buscar entender isso. E aí ele vai buscar dentro de inteligência emocional, vai buscar meio para o psicólogo, para entender o que é aquilo. Mas tem pais e mães que não conversam nada. Simplesmente o pai e a mãe estão dentro da casa e da noite para o dia resolvem uma separação e o pai sai ou a mãe sai e os filhos ficam tipo assim, o que está acontecendo? Os meus protetores, quem deve me proteger, está cada um tomando um rumo, começa a briga na frente dos filhos. Isso não aconteceu comigo, tá, galera? Não tinha discussão entre os meus pais na minha frente, na frente dos meus irmãos, mas a maioria das pessoas acabam discutindo na frente dos filhos. Isso é muito traumático. Isso é um pouquinho da minha história para vocês. Volta aí, Ale, que eu tô doida para saber um pouco mais aí. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. A Letícia, o detalhe também é o seguinte, né, que muitas vezes com a separação, né, a gente percebe em alguns casais que continua tendo um confronto entre ex-marido e ex-mulher, né, e os filhos continuam sofrendo porque de repente fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe, e às vezes também o pai ou a mãe começa a fazer a cabeça da criança, do adolescente, para que não fique com a outra pessoa. É complicado isso aí também, né? Começa a falar mal, né? Banhar defeitos, falar os defeitos. E aí isso vai colocando dentro da cabeça da criança que às vezes a mãe não presta em determinados pontos, ou que o pai não presta. Eu não passei por isso, tá? Mas eu sei, a gente hoje trabalhando como a gente trabalha, a gente sabe que muitas vezes é isso mesmo. Eles querem usar o filho de escudo, eles ficam numa briga porque eles não sabem se entenderem, os adultos não sabem se entender, então eles usam as crianças, né? Então, assim, sem contar, né, Carlos, que muitas vezes eu tenho uma pessoa bem próxima de mim, que eles se separaram tem 8 meses e tem um bebê de 3 anos. E, assim, eu tenho esse menino como um sobrinho. E aí, às vezes, esses dias eu fui lá e o menininho começou, titia, tem monstro, titia, tem monstro. Eu falei, tem monstro aonde? Na casa do papai. Falei, na casa do papai? Falei, mas quem que é o monstro? Aí ele foi e falou o nome da madrasta. Você imagina? Quer dizer, aquilo para mim, cara, me doeu profundamente. Eu contei isso para a mãe. A mãe virou bicho. Mas, assim, aí às vezes tem uma madrasta ou um padrasto que maltrata a criança. Imagine quantos traumas isso vai acarretando. É um tema muito interessante. É bem complexo, realmente. Sim. Eu queria saber da Alessandra, Letícia, obrigado pelo seu depoimento, muito assim, importante, e trouxe bastante esclarecimento a todos nós também. Alessandra, quando houve essa separação, você falou que foi o ano mais sofrido aí da sua vida, né? Que foi difícil, você, quando precisava do amigo, o amigo estava distante, mas você ligava para ele, conversava com ele, seus filhos também acredito que sofreram bastante. Como é que foi para você, como é que foi a reação dos seus filhos quando houve a separação? As crianças, eles tinham 10 anos, a Gabriela, o Luiz Henrique estava com 5 anos.
Foi extremamente difícil, porque é aquele negócio, hoje a guarda fica semana com um, semana com outro. É outra coisa que a gente percebe, é que sai completamente fora da rotina. É difícil trabalhar com rotina com criança, já é difícil. A hora que a gente fala em separação, em divórcio, nós estamos falando em duas casas, costumes diferentes, hábitos, posturas completamente diferentes. E a criança fica num impasse, fica um jogo. Um dia está aqui, a hora que está começando a entrar no ritmo aqui, vai para o outro lado. Então, é muito difícil. E na cabeça deles, eles não entendem o que é separação. Que mãe sempre vai ser mãe e pai sempre vai ser pai. O que a separação em si muda é o papel, né? Homem e mulher. A relação conjunta, mas a mãe e o pai vão ser sempre os mesmos, vão estar presentes. Mas qual é minha casa? Qual é o meu quarto? Isso é uma coisa extremamente difícil. E é doloroso de responder. Então, esse tipo de situação é muito complexa. E o momento, o que aconteceu? As crianças ficaram, depois, com o tempo, devido principalmente às condições do Leandro, as crianças ficaram mais com ele mesmo do que comigo. Eu ia, buscava, mas a estrutura da casa ficou onde a gente morava, justamente para não ter esse conflito, já que ele trabalhava o dia inteiro em São Paulo, eu morava em São Roque, só mesmo a casa deles continuava, porque era muita bagunça, gente. É muito complicado lidar com isso, Carlos. E alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a isso, Alex? Cara, eu me vejo muito no lado do Leandro, né? Porque o meu divórcio foi... Eu fui o Leandro no meu divórcio, né? Onde eu fiquei... A gente tinha a menina mais velha e ela acompanhou a ex-esposa. E eu acabei ficando com o menor, com o Brian, justamente também por causa disso daí, por causa do amparo financeiro, o amparo familiar que eu teria aqui, entendeu? Toda essa estrutura que ela não ia ter, né? Pois ela estava partindo para um mundo novo, onde ela não sabia se ela ia quebrar a cara ou se ela ia fazer gol, entendeu? Para ela era um puta risco, certo? Mas graças a Deus deu tudo certinho, hoje ela está lá estável, está com o companheiro dela, e o Brian hoje foi morar com ela, né? Então, assim, ele quis isso, foi uma escolha dele, e eu sempre o apoiei perfeitamente, e ele sabe disso. Então, assim, eu vivi muito esse lance aí, essa parte do Leandro, eu entendo, porque é isso que a gente está falando, né? Os dois lados, você ficava arrasada, porque, cara, doía deixar as crianças ali, né? E saber que a figura mãe estava saindo de casa, assim, né? Por mais que você às vezes passasse o dia com eles, mas chegava lá, deixava e ia ter que sair, ia, dormir fora, em outro lugar, né? E o homem também, nesse caso, porque também machuca a gente saber que os filhos, cara, a gente vê na cara deles que eles querem estar com a mãe, mas eles não podiam. Então, você olha como é, né? Se a gente sofria, mais uma vez, imagina eles, né? Mas por mais que vocês tinham... E é o que a Lê fala aí também, assim, o Leandro foi um cara muito parceiro com ela. E olha, assim, mesmo assim, como não sofreram, né? E você sabe que uma coisa, que quando a gente ama, a gente não pode ser egoísta. O amor que eu tinha pelos meus filhos, a escolha foi minha, a opção foi minha. Se eu estava quebrando a cara, se estava acontecendo algumas coisas que eu me permitia acontecer, porque tudo na vida da gente acontece porque a gente se permite. A gente tem que olhar para a gente e ver que a gente erra, que a gente falha todo momento. Hipocrisia a gente achar que é perfeito. E já que a escolha foi minha e as consequências foram minhas, eu tinha que viver isso sozinha. Eu não queria jamais que os meus filhos, por opção minha, por eu querer viver algumas coisas, impor eles uma vida na miséria, uma vida difícil. Podia doer, sim,
para mim, eu via, fazia que estava tudo bem, e eu sei o que doeu, mas eu jamais podia levar eles para um mundo que eles não merecem, e não mereciam, ninguém merece. Então, eu acho que cada um tem que ser responsável pelas suas atitudes. E duas crianças inocentes, elas não podem ser. Se o melhor lugar, a pessoa no qual tinha uma melhor condição era o meu marido, por que não ficar com eles? Que a prova maior do que isso tinha que ser ele, eu não tinha estrutura. Era egoísmo para dizer que sou mãe, eu vou obrigar os meus filhos a ter um padrão que eles não estão acostumados, entendeu? Então é muito difícil. É uma atitude difícil que, no olhar dos outros, pode parecer ridículo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas no meu olhar, foi a melhor coisa que os meus filhos poderiam ter. Isso. Ô, Alessandra, Oi. e você falando isso, o que eu vejo? Que muitas vezes as mães, e isso o Alex sempre foi muito claro, sabe? Em alguns momentos, quando o Brian questionava, mas por que a minha mãe me deixou? E o Brian dizia assim, filho, a sua mãe, ela pensou muito em você, ela te ama muito, por isso ela te deixou comigo, porque ela sabia que aqui o papai ia ter estrutura, junto com o tio, com a avó, e estaria seguro, você estaria bem aqui. Porque se ela te levasse, ela estava indo para uma coisa que ela não sabia real que estava acontecendo. Como o Alex colocou, era algo que ela tinha ido se aventurar, que foi o seu caso também. E muitas vezes tem mães que o amor de mãe é diferente, com certeza, mas tem mães que sabem que vai passar necessidade, vai colocar o filho em necessidade, mas leva só para ver o pai sofrendo. Quando o pai é pai de verdade, né? Ela leva e faz a criança passar por todo o sofrimento para ver se atinge o pai. Ela usa mais uma vez o filho para poder atingir o pai de alguma forma, né? Isso é muito doído. A gente procurou, até nisso eu falei, gente, se você, eu falei, eu falo isso para o Lê, até o nosso divórcio foi tudo planejado, porque é muito incrível isso, porque até nesse momento a gente procurou, em relação à vida das crianças em si, não deixar sair muito da rotina, que era justamente para não ser um impacto ainda maior. E você vê que na escola é engraçado que, embora a gente fale que o divórcio hoje seja muito comum, hoje todo mundo toma atitude de divórcio, hoje todo mundo fala em separação, é engraçado, mas as pessoas, as crianças ainda continuam, mesmo que eu sofri na minha infância com a separação da minha mãe e do meu pai, das amiguinhas falando, sabe? Por causa da tua mãe, o teu pai não faz... A gente ainda hoje existe isso, entendeu? Então, não é só o ambiente que ela está inserida, mas, gente, é um ambiente familiar mesmo, no meio dos primos. Graças a Deus, nesse aspecto, os meus filhos não tiveram, mas, no meu caso, eu tive em relação aos meus primos, que é as pessoas competindo, o famoso Dia dos Pais, o Dia das Mães, que hoje é o Dia da Família, que não pode estar os dois juntos. Então, vai além, né, desse negócio, com quem eu fico, com quem eu não fico, o casal discutindo, mas a integração com que a sociedade encara essa criança. E olhem, gente, que mesmo nesse 1 ano que a gente ficou separado, a gente percebeu muitas amigas da minha filha, né? Porque o Rick nessa época não tinha, mas que não frequentavam mais a nossa casa, que se distanciaram. Foram 2, 3 que realmente estavam dentro da nossa casa. Então, são eles os aspectos que os nossos filhos sofrem, né? O Alessandra, tem quanto tempo que você voltou com o seu esposo? 4 anos, faz 25 anos, né, que é o nosso relacionamento. 20 Sim. anos juntos, 1 ano separado. Só para o pessoal entender. Foram 20 anos juntos, 1 ano separado e 4 anos que a gente está junto, de uma forma totalmente diferente daqueles 20 anos. São 4 anos mais felizes de tudo que a gente podia.
Por quê? Porque a gente descobriu os alicerces que a gente tem que ter para ter uma família sólida. Muito show. É isso. Galera, a gente precisa avisar, é assim, ó, as pessoas, elas precisam pensar mais, né? Antes de propor um casamento hoje, antes de pensar em constituir uma família. Porque a família, ela é algo sagrado. A família é algo que ela tem a bênção do poder superior, a bênção de Deus. Para quê? Para ela ser algo sagrado e estou travando aqui, hein? Desenvolvedor, sabe? De pessoas, de vidas, né? Então, quando a gente vai constituir, a gente tem que analisar muito. Realmente, essa pessoa, cara, ela preenche. A gente precisa se questionar para ver se ela preenche os pontos que a gente acha necessário para a nossa vida. Beleza, fui lá, fiz o questionamento, poxa, vou casar, casei. Cara, assim, é muito claro, depois de um tempo, é igual o carro, ele vai precisando de manutenção. Então, o casamento, ele também precisa de uma manutenção diária, né? E aí eu acho, né, Ale, que nem você falou, que nem a Ale falou, as duas Ale, aí ficou difícil. É Lopes e Ale, as duas é tudo igual, como é que eu faço, Carlos? Fala para mim. Vamos lá. Então, por exemplo, o casamento, ele tem que ter manutenção diária dos dois. Precisa. Isso é necessário, isso é importante. Então, algo que eu sou muito feliz que no meu divórcio, olha aí, quando eu consegui entender isso mesmo antes de estudar inteligência emocional, antes de ir me profissionalizar como coach, foi acontecendo, né? O forte impacto emocional que causou uma mudança dentro de mim, certo? Foi me mostrando que, opa, peraí, cara, o divórcio é culpa minha e dela, não é só dela. Não é só ela que está saindo para ir viver uma outra vida. Não. Eu tenho a minha participação de culpa para isto ter acontecido. A única coisa que aconteceu é que ela teve a coragem de fazer primeiro. Falar, opa, quero divórcio. Foi só isso. O resto foi tudo 50-50, meio a meio. Então, olha aí. E o que a gente vive hoje nas famílias? O orgulho, cara. O orgulho é a principal bomba atômica para destruir um casal e para destruir uma família. Algo tão sagrado, meu. Tão fundamental perante Deus. Que é para quê? Para desenvolver cada um de nós. E o orgulho não deixa eu pedir desculpa, o orgulho não deixa eu aceitar que errei, o orgulho não deixa eu participar de alguma coisa importante da minha companheira, né? Não, se eu fazer isso, cara, ela vai estar achando um bobo, ela vai estar se sentindo, né? Então, o orgulho, cara, é algo que destrói, ele é uma bomba atômica dentro de um casamento. E isso a gente precisa mudar. Só que como? Buscando o quê? Buscando ferramenta, buscando estudo. Por quê? A família, cara, ela é incrível, cara. Ela é incrível. Ela é algo, é o que a gente até eu e a Lê fala aqui, cara, a família ela é incrível, é a fantástica fábrica da felicidade, tem que ser, entendeu? Alex, até pela experiência de felicidade para os seus filhos. Só para colocar uma pitadinha aqui, Alex, pelo comentário da Alessandra, a gente percebe também a importância do diálogo no casamento, né? Afinal de contas, ela comentava que o marido em São Paulo, o Leandro de São Paulo, ela aqui, eles chegavam, um pouco se conversavam e tal, a coisa vai esfriando, e muitas coisas que você poderia conversar hoje fica para amanhã, para depois, né? Sim, só o diálogo. Não adianta ter amor se não existe a comunicação. Uma comunicação falha, ela é responsável por um monte de problema um atrás do outro. Com certeza, o diálogo, acho que em tudo. Mas eu acho que... Mensagem que chegou do papai aqui, hein? Estou feliz e emocionada de estar ouvindo e assistindo essa entrevista da minha filha Alessandra Lopes. O Ronaldo Lopes Júnior. Carlos, uma coisa importante em relação a diálogo não é só conversar cada um por um
mas achar um diálogo comum. E quando eu falei desse planejamento que a gente teve e depois a rotina se perdeu, esse planejamento é sonhar junto. Porque qual é o nosso sonho daqui um ano, por exemplo? Ah, vamos fazer aquela viagem? Vamos. Então, quando a gente vive esse sonho, a gente começa a entender que a casa inteira começa a compartilhar junto. Para você ter noção que a maneira como a gente se reestruturou, gente, parece bobo, mas até a nossa profissão. Quando a gente percebeu que eu sou super profissional de um lado e ele super profissional do outro, o que acontecia? Tinha 2 super profissionais trabalhando e a nossa casa vazia, as crianças sozinhas. Primeira coisa com a volta foi a gente pensar, peraí, como nós vamos se reestruturar? Já que ele é o homem provedor que vai trabalhar em São Paulo e viajar, por que não eu mudar minha carreira? Isso. Ter uma carreira que eu faço, que me dá prazer, que foi a Mary Kay no caso, e hoje o coach, onde eu uso da minha história para transformar a vida das pessoas, seja levando autoestima pela Mary Kay, seja ensinando carreira, porque eu queria ajudar minha filha, e com o trabalho de ajudar minha filha a encontrar uma carreira, eu desenvolvi um projeto na Escola do Objetivo, que é onde ela estudava, fiz ali, e ali eu virei coach vocacional hoje e trabalho com isso. De forma que eu consigo, então, ter um trabalho, uma carreira, mas dentro da minha casa, na rotina com os meus filhos, entendeu, Carlos? Então, o diálogo é em todos os aspectos. Você trabalha fora, eu também trabalho, mas com horário flexível para estar com a família. E ir conciliando. E vivendo por um propósito. Se não tem propósito... E sabe o que eu criei aqui em casa? Eu aprendi isso na Mary Kay, e aqui eu coloquei no corredor. Cartaz dos sonhos. Eu pus em foto o meu sonho que eu ia usar através da Mary Kay para conquistar, para trazer para a nossa família. E eu pus o carro, eu pus o diretorado, pus tudo que eu queria conquistar ao longo do tempo, de forma que eu pudesse, e os meus filhos e o Leandro entendessem o que eu faço, que eu quero que contribua às nossas viagens, os nossos passeios, para que cada um entenda o seu papel na família e vivam juntos. E aí eu tenho o Luiz Henrique com o desenho dele de gamer, a Gabriela com as coisinhas dela, e aí foi uma linguagem que todo mundo vê o sonho de todo mundo e que, seja qual for o sonho individualizado, é para um único propósito, o bem da nossa família, entendeu? Que bacana. Vocês vão produzindo juntos, né, esses sonhos, buscando esses sonhos ao longo do tempo, né? E vamos conversando, é isso que é. Não gostei. Agora a gente está se desviando. Agora... Isso, gente, a gente tem que ser muito humilde. E ver que a gente erra e faz parte. Não vou pedir perdão porque eu já tenho não. Gente, a gente pede perdão, sabe por quê? Pelo simples prazer de deitar com a cabeça toda noite do travesseiro e estar grata a Deus, porque eu vivo o pleno, o melhor, por mim, por fazer o bem, entendeu? E não pensando do outro lado o que a pessoa vai achar, o que o outro vai achar, gente. A gente tem que se sentir bem. Que bacana. É muito legal. Esse lance do perdão, Carlos, é algo que é o que a Lê falou. O importante, galera, do perdão não é os outros, cara. É o seu. Você está pedindo perdão. Sabe que quando você pede o perdão, você está honrando a Deus. Deus consegue perceber que você aquebrantou o seu coração. Entendeu? Você abriu o seu coração um pouquinho mais. A cada perdão que você pede por algo que às vezes você tem errado, e às vezes até nem errado, mas o quê? Mostrar para a pessoa que você a ama, mesmo ela tendo aquele defeito, mesmo ela tendo aquela falha. Então, o perdão é uma grande maneira de você honrar a Deus,
e mostrar que você tem um coração aquebrantado, né? Porque Deus, eu vou falar assim, ó, Carlos, não é, galera, não é religião, tá? Mas é espiritualidade isso que eu vou falar, beleza? Deus, ele adora as pessoas que têm o coração aquebrantado. Essas são as pessoas que vão ter muito mais facilidade de andar de mão dada com Deus, porque não adianta você achar que você estuda pra caramba, não adianta você achar que você é melhor que isso, melhor que aquilo, melhor que quem, que você tem um currículo impecável se você não tiver o coração aquebrantado, certo? E a gente seguindo biblicamente, né? Aí se você colocar pelo lado da teologia, porque os grandes nomes da Bíblia foram pessoas que nos momentos em que aconteceram os fatos, elas nem eram tão preparadas para aquilo, mas elas tinham o quê? Conexão com Deus, através do quê? Do coração aquebrantado. Eis a diferença. Muito bem, Alex. Agora chegou aquele momento de uma pausinha. O Alex, né? Todo mundo vai tomar uma água, né? E a gente volta já já. Mas o Alex vai falar para a gente um pouquinho do Gábata. Alex, fala para a gente um pouco do Gábata. Tanto do Gábata, esse trabalho importante. Grupo Gábata aí, né? Também o Gábata eu ia preparar até um vídeo, Carlos, mas na correria as meninas viram aí. Hoje tá puxado. Então eu acabei não conseguindo de preparar o vídeo, tá, galera? Hoje o Grupo Gábata, esse ano ele completou 25 anos de existência, né? E a sua origem foi através de quê? Comunidade terapêutica, né? Para o quê? Para tratar dependentes químicos e alcoólatras. E assim foi evoluindo, né? Hoje somos espaço terapêutico e hoje temos a unidade Gábata São Roque, a unidade Gábata Life, a unidade Casa Betel e agora o mais novo braço, que é o Gábata SDE, certo? Um braço para se tratar, é um sistema de desenvolvimento emocional, onde a gente vai buscar tratar o lado emocional das pessoas, seja ela com problema de dependência química, de álcool ou não, né? Porque a gente acredita que é a nossa missão, desenvolver e habilitar as pessoas para uma nova sociedade, para uma nova vida. E assim a gente praticar realmente a prevenção ao divórcio, a prevenção à depressão, a prevenção ao suicídio, a prevenção às drogas. Então é isso, né? Mas caso vocês também tenham algum familiar, algum ente querido que tem um problema com droga, química, com álcool, converse com a gente, estamos aí, ó, temos o número 4714-0636, que é o da administração. Você ligando lá vai ter sempre um colaborador com muito carinho e profissionalismo para te atender e ver o melhor, o que ele pode fazer de melhor para você e para sua família, tá bom? Vamos lá. E temos aí as redes sociais também, Gábata _São_Roque, GábataLife.oficial e Gábata SDE.oficial. Instagram, Facebook e YouTube. Também, se quiser entrar em contato pelas redes sociais, estamos aqui para levar o que é melhor para você de desenvolvimento emocional e de tratamento de dependência química e álcool. Ok, galera? Muito legal. Confia, é um trabalho onde a cidade de São Roque, graças a Deus, confia muito nesse grupo, sabe o trabalho sério, honesto e profissional que é executado no grupo. Bacana, Alex. Vou tomar minha aguinha aqui também. Já nós estamos voltando para a conclusão do nosso programa de hoje. Tá bem? É rapidinho, hein? É vapt-vupt. Espera aí. Tem hora que a vida nos exige tomar posição. Saia do banco e entre para o time de vencedores. Venha para o Sicoob Crédito Iguaçu. Aqui você conta com atendimento próximo e exclusivo dos nossos gerentes. Tem participação nos resultados, não paga pelo pacote de serviços e ainda dispõe de um seguro APC totalmente gratuito. Com o Sicoob Crédito Iguaçu, a goleada é certa. Abra sua conta com a gente. Aproveite esses e outros benefícios pensados para você e para sua empresa. Em São Roque, Avenida Brasil, 200, Praça do Barão. Drogarias Ultra Popular. Agora com delivery nas 3 unidades.
Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Em São Roque, na Avenida Tiradentes, número 90, e Avenida Antonino Dias Bastos, número 10. Em Mairinque, Rua Santos Dumont, 306. Auto Posto Alasca, 38 anos de bons serviços. Associação Comercial de São Roque. Prestigie o nosso comércio. Muito bem, voltamos. Falei que era rapidinho, né? VaptVupt. Legal. Alessandra Lopes, queria que você nos passasse aí algumas ideias também e ferramentas para a sustentação da família. A gente sabe que a família é a base de tudo, né? Nós temos esse pilar importante, que é aí a relação marido e mulher, mais os filhos, né? Essa triangulação, e que é tão legal quando é mantida, é tão bacana quando a gente consegue estar pertinho aí da esposa, no meu caso, dos filhos, das filhas, né? É tão legal, tão bacana. E às vezes a gente percebe que isso acontece, esse distanciamento, como você já passou por isso, como a própria Letícia passou, o Alex e tal, e não é fácil, mas tem que ter a superação, ou até mesmo no seu caso aí, o retorno, né? Agora fala para a gente um pouco mais disso. Eu queria que você explorasse esse assunto, as ferramentas para a gente manter a família legal. Eu acho que lembrar sempre que o amor a gente aprende vivendo e não esperar um dia chegar uma dor para a gente aprender, né? Eu acho que a gente tem que... Tudo começa da gente olhar para a gente. Pensar família. Primeiro momento, eu acho que a gente tem que se enxergar na família. Porque tudo na vida começa pelo autoconhecimento. Então, se você quiser começar de agora, vamos começar. Esquece o que passou. Eu estou querendo saber, de agora em diante, o primeiro passo. Pega um momento seu e pensa, qual é o meu papel hoje na minha família? O meu papel. Primeiro eu tenho que me achar. O que eu faço? O que está contribuindo à minha posição com a minha família? O que eu gosto? O que me faz bem? E depois a gente começar a pensar o papel do nosso marido na nossa vida e como está cada um dos nossos filhos. Primeiro, eu tenho que entender o que eu sinto e o que eu vejo. É o primeiro passo. Porque se eu não me conhecer, não tentar escutar o meu coração, gente, vai doer. É difícil. Se a gente está passando por uma situação difícil, é difícil. Mas entenda, a reconstrução pode ser difícil, mas ela é menos dolorida do que uma possível volta. Eu tive muita sorte. E se não tiver a possível volta? Então, a gente não pode esperar acontecer. Então, o primeiro passo é entender o que você sente. O segundo passo é chamar o seu parceiro ou a sua parceira, sabe? Conversar e expor. Não tenha medo de expor. Quebre. Porque a gente viver de expectativa do outro é muito difícil. A outra pessoa não vai sentir o que você sente se você não expor. Então, o diálogo chama para conversar, explica o que você está sentindo e veja, escuta o outro. Porque assim como você pensa e sente, a outra pessoa do outro lado também está pensando, também está sentindo alguma coisa, só que também está com medo. Então, não tenha medo de ter a iniciativa. Alguém tem que ter a iniciativa. E quem ama, cuida. Cuidar faz parte do processo. Dar feedbacks negativos, desde que sejam construtivos para a vida do casal. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é chamar para conversar e ali, gente, criar essa intimidade mesmo de falar tudo que parece até bobo, mas, gente, compartilha. Criem projetos juntos, sonhem juntos, incluam as crianças. Hoje, o momento do almoço e do jantar é tão complicado, tá junto, né? Celular, quer videogame, quer assistir televisão. Por que não? Aqui em casa a gente usa, sabe, para poder tirar meu filho do videogame e a Gabriela da série, na hora que a gente janta, que é o único momento que o Lê está com a gente, porque ele trabalha em São Paulo, então o nosso jantar tem que ser produtivo, sabe? A gente sempre pega temas
algum tema gostoso, assim, para conversar, e onde cada um expresse a sua ideia. Porque antigamente a gente deitava na sala e todo mundo assistia uma única televisão. Hoje não. Hoje, se deixar, o marido está no computador, a esposa está deitada assistindo novela no quarto, a filha num quarto, o filho... Não é, gente? Então, o momento sagrado da refeição, por que não fazer um momento enriquecedor de conversa? Ter atrativos ali, onde a gente possa conversar um assunto, dar risada, ou até mesmo, às vezes, causa polêmica, cada um dá uma opinião da Gabi, do Rick, e a gente só fica assim, mas, sabe, promover momentos como esse. Não ter medo de expor o que sente, gente. Porque se a gente guarda, é o grande perigo, né, Carlos? Com certeza. É importante a conversa, é importante expor o que você está pensando, enfim, aquilo que você está sentindo naquele momento. Tem mais ferramenta? Não, eu acho que cada família se enquadra de um jeito, a gente se adapta de um jeito, mas cada família encontre-se o propósito da família. E que esse propósito seja igual para todo mundo. O nosso propósito é todo sábado, por exemplo, nós vamos fazer um passeio diferente. Você escolhe, ou nós vamos fazer aonde haja o engajamento de cada um da família. E cada um da família saiba a tua importância. Quando eu comecei a estudar o coach, eu comecei a trazer para a janta isso. Existe uma técnica que a gente chama linguagem do amor. Cada um de nós tem um jeito de expressar o nosso amor, que a gente não entende. Tem gente que é pegajosa, que tem que ficar abraçando para dizer eu te amo. Só que o teu parceiro, talvez, seja um temperamento que ele não gosta disso. Para ele precisa ficar na dele, mas ele te dá um presente, ele te leva a jantar fora. Cada um de nós tem um comportamento. A partir do momento que a gente passa a entender a linguagem do outro, que não é igual à tua, você começa a entender que ele está te dizendo eu te amo do jeito dele. E você diz o seu jeito de amar do outro jeito. Então, a gente começa a entender que somos uma família de 4 pessoas que agem e têm temperamentos diferentes. E a gente não pode exigir que um seja o que a gente quer, mas a gente saber. Então, a gente fez isso na janta. Uma vez, o que você gosta? Como que você gosta de falar? Eu gosto. Para você, a mamãe mostra como que te ama. O que você gosta? Mamãe, quando você assiste série comigo. Muito mais, entendeu? Não, quando você vai ver eu jogar futebol. Então, isso que é importante, a gente entender, porque às vezes a gente acha que está demonstrando amor de um jeito que não tem nada a ver com o jeito da outra pessoa. E, gente, isso é só o diálogo. Que bacana. Está aí o depoimento da Alessandra Lopes, trazendo para a gente aí as suas ferramentas, né? Para manter a família numa boa. A Letícia Lopes, sua vez, o que você quer falar para a gente aí? Quais as suas ferramentas? Então, vamos lá. Dentro do que a Alessandra passou aí das 5 linguagens do amor, vai ficar a dica para vocês, tá, galera? É muito bom buscar o conhecimento. A leitura, ela faz muito bem para qualquer pessoa, né? Quando você busca conhecer as coisas, saber como lidar, fica muito mais fácil. Então, é um livro, As 5 Linguagens do Amor, mas no YouTube, galera, tem em audiobook. Então, é só você colocar lá As 5 Linguagens do Amor. 5 horas e pouco de audiobook. Então, pega 1 hora por dia, você em casa, com seus filhos, seu marido, escute 1 hora, porque são 5 formas de amar diferente. Então, às vezes, a pessoa, o tipo de amor dela é momentos de qualidade. Você não precisa estar o dia inteiro colado nela.
mas o momento que você está presente, você tem que se entregar. É isso que a pessoa gosta. É uma forma de você demonstrar amor. O outro, como a Alessandra falou, é toque. Você tem que estar encostando, abraçando. É uma forma dela sentir amada. Outra forma de amar é palavras de afirmação. Aquela pessoa, para se sentir amada, você tem que estar afirmando que ela é bonita, que ela é carinhosa, que ela é dedicada, que ela é prestativa. É aquilo que vai deixar ela feliz. Outra forma de demonstrar amor é dar presente. Então, quando vocês não compreendem a forma de amor do outro, por exemplo, a minha forma de amor é dar presente, é ganhar presente, é uma lembrancinha. A forma de amor do Alex, que a gente já identificou, é momentos de qualidade. Então, às vezes o Alex saía e voltava, vou lá no mercado, e ele voltava e não trazia o meu bombom, sabe? Dizer assim, ó, fui no mercado, lembrei de você, trouxe teu bombom. Não que eu gosto muito de chocolate, sabe, tá, galera? Mas aquilo me incomodava, eu falava, ele não lembrou de mim, ele saiu, não lembrou. Quando a gente ouviu juntos as 5 linguagens do amor, a gente passou a entender como o outro gostava. Então, hoje o Alex sai, às vezes, rapidinho, vai na padaria de manhã, ele traz um pãozinho diferente, único, e fala, olha, isso aqui é para você. Cara, isso me encanta, porque é uma forma de dizer assim, eu lembrei de você em outro lugar. Então, assim, quando você consegue entender isso no parceiro, é muito mais fácil. Então, assim, fica a dica. Tem vários outros livros que vocês podem estar escutando, para quem não gosta de ler. Coloca lá enquanto está fazendo o serviço de casa e vai ouvindo, buscando como lidar com o parceiro e com a parceira. Uma das coisas, Carlos, que eu quero colocar aqui é que dentro da separação dos meus pais, que eu carreguei durante 20 anos, mais de 20 anos para ser exato, e somente nessa busca de me conhecer, de me entender, e sou muito grata a Deus pela vida do Alex, sabe, que eu, no começo do relacionamento, eu tentei sabotar o meu relacionamento com ele e tentei de todas as formas terminar o nosso relacionamento inconsciente, fazendo atitudes, cometendo atitudes, assim, desnecessárias. E ele olhava e ele falava assim, essa não é a Letícia que eu conheci, por que você está fazendo tudo isso? E a gente conversando muito, eu falei, e eu descobri que eu não me sentia merecedora de ter um marido, de ter uma casa, porque dentro de mim tinha sido instalado na separação dos meus pais. Isso não foi nem meu pai, nem minha mãe que instalou, mas as atitudes e os acontecimentos ficou instalado dentro de mim que eu não merecia ter um marido, ter uma casa, ter uma família, porque se eu não conseguir manter o meu pai e a minha mãe juntos, por que eu tinha direito de ter a minha família? Olha que loucura isso. E quantas pessoas não carregam isso dentro de si anos na vida e só ficam fazendo bobagem, besteira, cometendo os erros consigo mesma, porque eu já cometi muitas coisas que hoje eu olho e eu vejo que o meu passado é o passaporte para o meu futuro, é o ingresso para mim entrar no futuro. Então, hoje eu tenho, só que isso com muito conhecimento que eu venho tendo, com muito estudo, com muito esforço, com muita dedicação. Mas e quem não busca estudar, quem não busca entender isso? Vai viver com vazio dentro, vai viver sem se conhecer, sem saber o que é, e sem entender o porquê que vive tanta coisa. Aí coloca, como a Alessandra colocou, é mais fácil terceirizar o problema. Eu já tive outros relacionamentos que eu, de alguma forma, sabotei, porque eu não me via merecedora de construir a minha família. Porque se os meus pais não se mantiveram juntos, então, assim, a minha tarefa, sabe, assim, a minha ferramenta que eu passo para todos que estão assistindo essa live, para quem vier assistir, quando terminar, compartilhe com pessoas que estão passando por esse processo, é o seguinte, deixe o seu filho livre, sabe, da culpa, da acusação, porque às vezes você não sentar, você, papai ou mamãe, que estão pensando num divórcio, que vocês estão pensando numa separação, chame o seu filho. Às vezes, seu parceiro, vocês estão numa situação que não tem contato, não tem conversa, mas faça o seu papel de mãe, o seu papel de pai, sente com essa criança, explique, como eu já coloquei um pouco atrás aqui, que isso é uma fase que está acontecendo, que está passando, que futuramente eles vão entender melhor tudo isso. Mas não deixe, diga para eles, a culpa não é sua, meu filho, minha filha, isso é coisa de adulto, do papai e da mamãe. Você não precisa se sentir culpado do papai e a mamãe não estar junto a partir de hoje, se essa decisão for a definitiva.
porque talvez se eu tivesse passado por isso, se a minha mãe ou meu pai, lá atrás, há 22 anos atrás, tivesse falado isso comigo, talvez teriam evitado muito sofrimento, não em mim apenas, mas neles, porque eu via que eu fazia muitas coisas erradas, porque eu queria chamar a atenção de alguma forma, principalmente da minha mãe, que eu convivi muito mais com ela do que com meu pai, mas eu só queria atenção, que na época da separação eu não tive. Então, esse é o meu recado para cada um de vocês. Obrigado pela participação de todos aqui. Valeu muito, Alessandra, ouvir a sua história. Isso me faz, sabe, olhar cada dia diferente para o meu relacionamento. Hoje eu digo que eu tenho um relacionamento abençoado com o Alex, porque a gente está nessa busca, os nossos sonhos é junto, a nossa busca é junto. Então, assim, a gente se entende. Hoje eu falo, eu e o Alex, a gente não tem nem probabilidade de ter brigas, por quê? Porque a gente fala 25 horas junto, faz 1 hora extra a mais no dia para estar junto, porque a gente trabalha junto, a gente convive, e muita gente fala, como dá certo? Vocês trabalham no mesmo escritório, sentado na mesma mesa, dividem a mesma mesa e não brigam. Dentro da clínica, todo mundo falou, casal, como assim vocês não brigam? Eu falo, é porque o Alex é um cara muito bom, ele não gosta de briga, porque depende de mim. Mas eu tenho aprendido muito, eu sou grata pela sua vida, meu amor, obrigado por tudo que você tem me ensinado. Obrigado, Carlos, pela atenção, Alessandra, obrigado pela parceria, essa é a minha mensagem para todos vocês. Valeu. Agora, eu quero saber do Alex. Alex, você como life coach, exatamente, de Avatar SD, fala pra gente aí um pouco mais das ferramentas da manutenção da família. As meninas sabem que eu falo, hein? Eu falo mesmo, hein, cara? Eu vou aplicar, ó, galera, vai pegando em papel e caneta, beleza? Primeiro, e eu vou explicar o porquê dessa ferramenta, né? Vou mostrar para vocês e provar que é muito melhor a gente restaurar uma relação conjugal do que deixar chegar no divórcio e olha o prejuízo que você vai dar para o seu filho. Se liga nessa. O que acontece? Uma criança, ela absorve, ela é um gravador ligado 24 horas até os seus 12 anos, cara. A criança, ela absorve tudo quanto é tipo de informação. Ela está gravando o tempo inteiro. Então, é o seguinte, como está sendo a sua relação conjugal, né? Como está sendo aí a relação mamãe e papai, o que está acontecendo dentro do lar, como vocês estão se comunicando, como vocês estão se visualizando, o que vocês estão passando para essa criança. Então, com essa gravação que a criança vai fazendo, ela vai criando uma programação mental, né? Através das sinapses neurais que vão coletando essas informações. E isso é o que vai o quê? É que vai produzir esse indivíduo e é o que vai dar os resultados lá na frente, certo? Então, são o quê? Essas experiências que a criança está vivendo. Beleza? Aí o que acontece? Se é uma relação ruim, a criança não vai aprender sobre sua identidade, a criança não vai aprender sobre sua capacidade e nem sobre o seu merecimento. Isso é fato. Então, papai e a mamãe, mais uma coisa para dar uma olhada. Poxa, não prestei atenção, bobeando, chegando no divórcio. Então, vai um número muito importante que o divórcio traz, tá bom? Essa é a colinha. 25% não terminam os estudos no colégio, né? 25% das crianças que provêm de um divórcio não terminam seus estudos no colégio, contra 10% das crianças que estão com o pai e a mãe ali vivendo uma relação boa, tranquila, plena. 60% necessita de tratamento psicológico. 50% tem problemas com alcoolismo e drogas antes dos 15 anos. E aí vem para cá, vem junto para a gente aqui. Olha isso. 65% tem relação conflitante com o pai ou com a mãe. Caraca, velho, 65%. E mesmo os que passam dos seus 30 anos, apenas 30% se casam. E desses 30% que se casam, 50% entram em processo de divórcio. Olha aí o que o seu divórcio, que às vezes a sua falta de raciocinar e analisar e de se conhecer pode fazer na vida do seu filho amanhã. Olha isso. Caraca, não vale a pena a gente refletir, parar e praticar essa reflexão e buscar entender, né? Você que está aí, busque se entender. Caramba, cara, eu preciso aprender a lidar comigo
para mim tratar o meu cônjuge bem, com amor, com respeito, com carinho, com fidelidade, com paixão, com tesão. Eu preciso fazer isso para o meu bem, para o bem do meu cônjuge, para o bem dos meus filhos. Então, eu vou aplicar para vocês uma ferramentinha muito legal, que é a que a gente desenvolveu aqui, né? Que é a Semana da Restauração. Vamos lá, essa ferramenta você vai trabalhar ela durante um mês, tá bom? Ela tem 7 micro ferramentas para você trabalhar uma por dia na semana, são 7 dias, certo? Então, para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta e para sábado e domingo. E aí você vai repetir durante as outras 3 semanas do mês. Na primeira semana, você vai dar sua nota de 0 a 10 para cada micro ferramenta, ok? E depois a sua nota lá na quarta semana, na última semana, para você ver a evolução do casal. Então, micro ferramenta A1, o afeto. Você vai praticar mais beijo, mais toque, mais abraço, mais declaração com o seu cônjuge. Como está isso hoje? Dê uma nota de 0 a 10. Como está isso hoje na sua relação conjugal? Certo? E aí você vai praticar ela toda segunda-feira. Aí você vai ter o PI. O PI que a gente chama é o quê? É o ponto inicial do dia. Ao levantar no dia, quanto tempo você fica frente a frente com o seu cônjuge, por alguns segundos, uma média de 30 segundos a 1 minuto, e olho no olho, entrando na alma, entrando no coração, e conversando com eles através do olhar. Apenas o olhar, você vai se comunicar com o seu cônjuge. Como está a sua nota nessa microferramenta? Fala para mim de 0 a 10. Como está? Essa ferramenta você vai praticar na terça-feira. Aí a gente vai ter a ferramenta do profetizar na vida do seu cônjuge. Seja no seu sonho, seja na sua necessidade, seja pessoal, seja na sua profissão. Como você está profetizando na vida do seu cônjuge hoje, antes de sair de casa? Você está falando para ele, marido, que o seu dia hoje vai ser excelente, você vai ter um dia de paz, abençoado e de muita rentabilidade. Vá com Deus, eu profetizo isso para a sua vida no dia de hoje. Como tá? Que nota você dá hoje de 0 a 10? Essa você vai praticar na quarta-feira. Aí a gente vem para o participar, né? Como você está participando nos interesses, na vida pessoal dessa pessoa. Como que você está se entregando para ela e buscando mostrar que você está interessado naquilo e ajudá-la num simples ouvir. Esposa, sente aqui, me conte como foi seu dia. Só ouvir, só dar o ouvido a ela e mostrar para ela que ela pertence a você. Mostrar que ela pode se sentir pertencente ao seu amor. Como está a sua nota hoje de 0 a 10? Quanto você tem mostrado isso para sua esposa? Esse você vai usar na quinta-feira. Aí a gente vem com o respeito. Como você está respeitando o seu cônjuge, com as suas indiferenças, com as suas diferenças? Como está na relação? Você respeita se ela tem certas dificuldades em algumas ações, em algumas atitudes? Ela te respeita nas suas dificuldades, nas suas atitudes, em alguns defeitos que você tem, que você pode melhorar? Como está isso? De 0 a 10, qual é a sua nota hoje? Aí a gente vem para a próxima ferramenta, que é a do respeito. Não, essa do respeito eu acabei de falar, né, galera? Certo? Que é o respeitar o indivíduo e suas diferenças. Agora a gente vem para a próxima ferramenta, que é a da fidelidade, onde a gente vai praticar ela no sábado. Como está a sua fidelidade? O seu cumprimento com as obrigações, com as suas promessas. Isso é fidelidade. Como você tem feito ela no dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo? Ser fiel em deveres que você tem com ele e com a sua família. Como está? Você tem feito promessas? Tem cumprido? Tem sido fiel nisso? Qual é a sua nota de 0 a 10? Me fala aí. Pensa com carinho e anota aí, tá? Essa ferramenta vai ser para o sábado. E uma ferramenta gostosa e boa demais para o domingo. Eu quero saber, não responde aí, que senão vamos ser censurados no YouTube. Eu quero saber como está o seu sexo com prazer com o seu cônjuge. Como está o seu sexo com prazer com o seu cônjuge? Você está se entregando de corpo e alma?
Você está olhando para aquele momento como um momento especial, imaginando, fechado, focado ali. Como é que tá? Como está essa sua entrega? Vamos praticar isso hoje? Melhor domingo? Se quiser praticar hoje, pode, né? Para comemorar, né, Carlos? Fala aí. Então, vamos essa ferramenta. Pode sim. Nota de 0 a 10 hoje para essa ferramenta. Como que está o seu sexo com prazer dentro da sua relação? Essa ferramenta é para o domingo. De vez em você ficar assistindo lá o Domingão, né? Vamos assistir, vamos fazer isso daí, vamos praticar um sexo com prazer, aquele momento fantástico, onde os filhos já estão num momento mais dentro do quarto deles, e você fala, opa, agora é nós dois, amor. Vem cá, esse momento é meu e seu. E a gente vai se entregar de corpo e alma. Então, essa é a ferramenta que eu deixo. Vocês praticam na primeira semana, dão uma nota de 0 a 10. Na segunda e na terceira não dão nota, e na quarta semana vocês dão novamente a nota de 0 a 10, um com o outro. Só que eu vou falar, precisa ser verdadeiro. Não pode ter medo, não. É para quem tem culhão fazer essa ferramenta aí. Tá bom? Essa é a minha dica, a restauração da semana. E é muito importante. Deixa eu explicar outra coisa. Você, papai e mamãe, você também é coach. Você é o treinador desse futuro adulto que está aí dentro do seu lar. Então, se liga aí, presta atenção. Tudo que você vivenciar e viver, a experiência que você tiver vivendo aí na sua casa, você vai passar para ele. Analisa com carinho se vale a pena fazer o que você está fazendo, ou se vale a pena você se transformar e dar um upgrade e para um próximo andar, para um próximo patamar de felicidade. Beleza? Valeu, Alex. Muito legal. Carlos, licença só um pouquinho. Galera, se vocês quiserem anotar, o Alex falou para pegar caneta e papel, mas quem não conseguiu anotar, é só rever a live, ela vai ficar gravada, tá? Se inscreva no Jornal da Economia, e aí vocês assistem novamente e pega caneta e papel, pausa, escreve, para vocês colocarem em prática. Isso faz toda a diferença, tá, Carlos? Porque nós que trabalhamos como coach, eu ainda não tenho a formação, mas eu participo muito e já entendo muito, sou uma coach, que é o nome que se dá para quem faz um processo com o coach, é você colocar em prática os exercícios que são sugeridos. Isso faz toda a diferença. É sair daquela rotina e colocar em prática e buscando todo momento se melhorar e fazer as coisas acontecerem. Muito legal, bacana. Quero agradecer demais aí as nossas convidadas, né? A Alessandra Lopes, a Letícia Lopes, que não são parentes, mas têm o mesmo sobrenome. Pode ser prima, né? Quem sabe, né? Não, peraí, não pode acabar assim. Oi? Meninas, agora chegou a hora da gente perguntar para o Carlos, né? E aí, Carlos, o que você vê de tudo isso? Quais as experiências que você Ele está querendo fugir. Eu acho assim, até um comentário com vocês, esse programa de hoje nos traz aí a sensação, nos traz também aquela sementinha, né, que é importante demais, do amor, que deve ser regado a cada dia, né? Entendimento, conversa, diálogo sempre, para que a gente possa seguir em frente com a família, né? Porque, como vocês mesmos nos trouxeram essas informações, é muito importante a gente regar cada dia, estar junto com a família, fazer planejamento. Eu quero viajar daqui tal tempo, como disse a Alessandra, né? Mesmo como a Letícia também falou a respeito dos cuidados, da atenção, da gente ficar ligado, né? Na família, na esposa, no meu caso, nas filhas, nos filhos, para que a gente possa ter aí dias melhores e projetar coisas boas para o futuro, né? Porque realmente a coisa mais fácil que tem apontarmos, você está errada, isso aqui é feio, isso aqui é chato, mas só que será que a gente está se olhando um pouquinho no espelho também? Será que a gente está vendo, opa, isso aqui eu posso melhorar, eu posso acertar um pouco mais também? Cabe a cada um de nós aí pensar, raciocinar, né, para que a gente possa virar a página e seguir à frente, né, seguir em frente com a família, né, que é tão gostoso a gente estar pertinho da esposa, dos filhos, das filhas, né? No meu caso, são 2 filhas. E outra coisa importante também, Carlos, é não ter vergonha de pedir ajuda. Isso. O casal, ele pode pedir ajuda. Se chegou num momento que o amor existe, mas não sabe o caminho, por que não pedir ajuda de alguém para tentar orientar e dar um norte, uma direção para tentar, já que eles não acham a solução,
reconstruir. A gente não pode ter vergonha, né? De buscar de fora também, se a gente não consegue achar o caminho. Mas tem que cuidar com quem você vai buscar, tem que buscar com pessoas que realmente tenham interesse em ajudar. Porque se você for buscar com a pessoa errada, ela vai falar, larga, porque hoje o que mais vê. Eu não sou feliz, você também não merece ser feliz. Mas hoje existem várias pessoas que fazem esse tipo de acompanhamento, né? De terapia de casal, ou se é uma pessoa muito ligada à igreja, alguém que confia, alguém que tem um propósito realmente voltado para a família, que faça o aconselhamento familiar. Porque, às vezes, a rotina tipo da casa, a família em si, é difícil. Mas se você busca alguém que realmente é formado para recomposição e reconstrução da família, também é uma solução. Com certeza. E como você mesmo falou, Alessandra, é tão importante você manter a família, né? Porque você mesmo, na sua experiência, você falou assim, e se o Leandro, por acaso, não estivesse mais de braços abertos me esperando, né? Foi um ano. Né? Mas eu sei que ele está, porque ele está mandando até um recado aqui, ó. Parabéns, importante compartilhar para apoiar os casais. Ai, gente, fala a verdade, não existe ser tão especial, meu Deus do céu. Parabéns, Leandro, você é o maior presente. Um grande homem, cara. É um grande homem. É um grande homem. Olha, gente, eu tenho um presente à minha mãe, muito importante na minha vida, mas igual ao Leandro, porque ele não tinha o porquê. Amor maior que esse, entendeu? Pela família e por nós, esse não tem. É uma conquista maior que essa, não existe. Muito show, cara. Bacana. É muita gratidão. Isso que é importante, né? Ser grato à família e à vida que a gente tem. Total. Eu queria dividir meu coração para você. Preto? Leandro, preto não. Leandro, esse coração é para quem? É para mim ou é para o Carlos? É preto, é para vocês. Para mim tem que ser vermelho. Mas é vermelho esse. Para mim está parecendo preto aqui na tela. Não, está pretinho também, coração. Eu acho que foi para mim. Acabou a tinta vermelha. Alex, você falou alguma coisa? Eu queria dividir só uma ferramenta, eu quero ver, eu acho que as meninas vão concordar. Casal, uma ferramenta fundamental para o sucesso da relação, ela se chama verdade ou sinceridade. Sem isso, não existe o quê? Unidade. Pode existir união, mas se não tiver a verdade e a sinceridade, não existe unidade. Beleza? Parabéns. Bom, gente, eu quero agradecer demais vocês aí, a Alessandra Lopes, a Letícia Lopes, meu parceiro de programa Alex Gonçalves, Life Coach do Gabata SD, né? Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem a gente volta com outro tema. Nós vamos conversar. Olha, Carlão, olha a declaração de amor aí para mim. O coração é para mim. Desculpa aí, mas é por amor da minha vida, Alessandra. Tá aí. Ixi, Alex, perdeu o coração. Tudo tem esperança, gente. Tudo pode ter uma solução. E aí pode mas ser eu tenho certeza, viu, Alessandra, com todo respeito também, veio um pouco de amor para todos nós que estamos aqui no programa e para quem está em casa também, né, Leandro? Muito legal, show de bola. Ei, mas é Leandro Guerreiro? Guerreiro. Até no nome. Show! Legal. Ele continua lutando pelo amor que... Viu? Ele continua lutando pelo amor que partiu e voltou, né, Leandro? Na verdade, foi só um momento de evolução de ambas as partes para chegar na solidificação da família. Foi isso que a gente... Gente, isso também é importante, é a ressignificação. Fazer desse momento que foi difícil e árduo, a ressignificação para o sucesso de agora. Perfeito. Eu diria para você que foi um intervalo comercial, como no nosso programa Papo de Família, teve um intervalo, deu um intervalo e voltou depois, né? Aí volta melhor ainda, né? Deixa o melhor para o final, né, Carlos?
É isso aí. É isso aí. Gente, um abração para vocês aí. Um beijão, Alessandro. Um beijão, Deus abençoe a todos, gente. Alex, valeu. Maravilhoso. Semana que vem tem mais, às 7h30 da noite. Terça-feira tem Papo de Família com outro tema. A gente vai combinar direitinho qual vai ser o próximo tema. Depois a gente informa vocês, tá certo? Galera, Alex, quem sabe aí, ó, esse mês aí também é o mês de Outubro Rosa, né? Que tal profissionais de saúde batendo um papo conosco? Pode ser? Perfeito. Ele é aqui hoje ao vivo, hein? A gente vai conversar, vamos alinhar isso aí. Mas deixa um spoilerzinho para vontade do Quero Mais, isso aí. Vamos nessa. Não, vamos voltar depois com esse tema e outros temas envolvendo família, tá bom? Show de bola, perfeito. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Boa noite, família! Boa noite, Deus abençoe. Até mais, gente. Valeu. Tchau. Tchau.